a tempestade não diminuiu. Muito pelo contrário, intensificou-se a cada hora, como se um vendaval emocional tivesse tomado conta não apenas dos fãs, mas também da mídia global. Dias já haviam se passado desde que Lisa, integrante do Blackpink, soltou uma declaração aparentemente breve, porém devastadora, envolvendo o nome de Jungkook, o astro absoluto do BTS. O que deveria ter sido apenas mais uma resposta dentro de uma entrevista de rotina se transformou em um fenômeno de escala mundial. O epicentro foi uma frase, mas os tremores subsequentes, os chamados aftershocks, ainda reverberavam por todos os cantos, consumindo corações, alimentando debates e dividindo opiniões. A questão central não apenas persistia, ela se multiplicava em 1000 versões. Lisa teria realmente confirmado, mesmo que de forma indireta, o relacionamento mais comentado da história do K-pop? Ou será que ela apenas lançou um enigma calculado, deixando fãs e jornalistas presos em um labirinto interminável de especulações? A cada dia, novas peças desse quebra-cabeça eram examinadas com lupa. As redes sociais se transformaram em campos minados de teorias. Um simples emoji, uma cor de roupa, um olhar durante uma aparição pública, nada passava despercebido. Cada detalhe era tratado como se fosse uma mensagem secreta, um código escondido que só os fãs mais atentos seriam capazes de decifrar. O cenário tomou proporções inéditas na indústria do entretenimento. Nunca antes se tinha visto tamanha intensidade em torno de uma única declaração. As fronteiras culturais e linguísticas foram completamente atravessadas. O que começou como um burburinho em fóruns coreanos explodiu em uma tempestade cultural global, onde fato e teoria se entrelaçavam sem distinção. Um efeito colateral inevitável foi a colisão entre dois dos fandoms mais poderosos do planeta, ARMY e Blink. Unidos, eles eram força imbatível no apoio aos seus ídolos, mas agora encontravam-se divididos em trincheiras emocionais. De um lado, estavam os que celebravam a possibilidade de Lisa e Jungkook formarem o que já chamavam de o casal mais poderoso do K-pop. Para esses fãs, a união representava não apenas romance, mas também a fusão de duas marcas gigantescas que já reinavam isoladamente. Do outro, havia aqueles que temiam que essa narrativa pudesse abalar reputações, manchar carreiras ou até mesmo fragilizar a harmonia entre suas comunidades. O Twitter, como era esperado, virou o verdadeiro campo de batalha. Hashtags subiam aos trending topics mundiais em questão de minutos, alternando entre celebrações calorosas e resistências inflamadas à ideia de Lisa e Jungkook como mais do que amigos. A intensidade não era apenas emocional, mas também numérica. Em apenas 48 horas após a entrevista de Lisa, o TikTok registrou mais de 200 milhões de visualizações em vídeos com hashtags que os vinculavam. No Instagram, novas páginas de fãs surgiam diariamente, algumas dedicadas exclusivamente ao que chamavam de Liskook Moments. Em fóruns coreanos, longos textos dissecavam não apenas o que Lisa disse, mas o tom, o sorriso, a pausa dramática entre palavras. Alguns debates chegavam a se estender por milhares de caracteres, como se cada usuário estivesse determinado a provar que havia entendido o verdadeiro significado oculto da fala dela. O que antes era apenas um rumor sussurrado virou, de repente, o assunto mais quente do entretenimento global. Mas toda a especulação cobra um preço, e especialistas da indústria não demoraram a levantar a bandeira vermelha. A pressão sobre Lisa e Jungkook podia ser insuportável. No universo do K-pop, romances entre ídolos sempre foram tratados como território delicado, quase proibido. Muitas vezes, bastava um rumor para provocar escândalos, protestos de fãs e até a queda de carreiras promissoras. Só que agora não estávamos falando de ídolos comuns. Lisa e Jungkook eram superestrelas globais, com influência que atravessava continentes e ditava tendências culturais. Qualquer revelação, seja de confirmação ou negação, teria o poder de alterar para sempre a paisagem do K-pop. A trama se tornava ainda mais intrigante com a adição de outro rumor, uma possível colaboração artística. Por meses, especulava-se que ídolos de terceira geração estariam preparando um projeto conjunto de proporções épicas. Agora, com os nomes de Lisa e Jungkook no topo das conversas, a teoria parecia ganhar combustível. Será que a ligação mencionada por Lisa não era apenas pessoal, mas também profissional? Se os dois dividissem o palco em uma performance, o impacto cultural seria sísmico.
Bastava a simples possibilidade dessa colaboração para manter a chama do frenesi acesa, alimentando ainda mais teorias de que o romance poderia ser, na verdade, um prelúdio artístico. Nesse enredo cada vez mais denso, o silêncio de Jungkook surgia como a peça mais poderosa do quebra-cabeça. Enquanto Lisa havia falado, mesmo que de forma ambígua, ele permanecia quieto. Suas redes sociais estavam sob escrutínio microscópico. Uma simples foto, uma legenda aparentemente banal, ou até mesmo a ausência de postagens se transformavam em combustível para teorias. Quando Jungkook publicou uma foto em preto e branco mostrando o horizonte de uma cidade, poucos dias após a entrevista, a internet entrou em colapso. Uns juravam que se tratava de uma metáfora sobre distância. Outros acreditavam que era uma resposta sutil a Lisa. Mas também havia quem defendesse que era apenas uma foto aleatória, sem intenção escondida. Essa ambiguidade, no entanto, alimentava ainda mais a obsessão. Veículos de mídia do mundo inteiro aproveitaram a onda. Manchetes dominavam as páginas digitais. Lisa fala, Jungkook cala, a maior história do K-pop em curso e silêncio mais barulhento da história. Até mesmo jornais que raramente se envolviam com entretenimento se renderam à discussão, analisando o significado cultural dessa união improvável. Estudiosos de cultura pop chegaram a classificar essa saga como reflexo da evolução das relações entre celebridades e fãs na era digital, onde qualquer gesto pode virar notícia global em segundos. Por trás de todo o brilho, havia um paradoxo perigoso. A obsessão em torno de Lisa e Jungkook ameaçava reduzir suas carreiras brilhantes a uma narrativa única de romance. Lisa, figura central tanto na música quanto na moda, e Jungkook, que já havia feito história com seus projetos solo, corriam o risco de ver seus legados eclipsados por uma única história de amor, real ou não. Era como se seus feitos artísticos, prêmios e conquistas estivessem sendo engolidos por um turbilhão de curiosidade coletiva. Enquanto isso, os fãs revisavam incansavelmente gravações antigas. Clipes de premiações, bastidores de documentários e até vídeos de encontros casuais em eventos musicais eram revisitados com olhos atentos. Quando Jungkook, anos atrás, comentou em uma entrevista que admirava uma artista feminina conhecida por disciplina e força no palco, a internet decidiu que ele se referia a Lisa. Quando Lisa publicou em suas redes sociais a frase "grata por pessoas reais", os fãs imediatamente conectaram as palavras à suposta lealdade de Jungkook. O passado estava sendo reescrito, como se cada detalhe antigo fosse uma pista deixada propositalmente. As agências de ambos permaneciam em silêncio absoluto. Essa ausência de resposta só alimentava mais teorias. Para alguns, era uma estratégia calculada, uma maneira de manter o interesse vivo e garantir relevância global. Para outros, tratava-se de um beco sem saída. Admitir ou negar poderia trazer riscos de igual intensidade. Nesse jogo de silêncio, as especulações corriam livres, sem barreiras, transformando o mistério em combustível inesgotável. Mas uma coisa era certa: o silêncio não poderia durar para sempre. A pressão aumentava a cada dia, e os fãs sabiam que, mais cedo ou mais tarde, Jungkook teria que se posicionar. Seja confirmando, negando ou mantendo a ambiguidade, sua decisão moldaria para sempre a narrativa dessa saga. As próximas palavras dele, ditas em qualquer contexto, seriam interpretadas como resposta definitiva. E assim, o mundo aguardava. Lisa havia acendido o fósforo, Jungkook segurava a chama, e milhões de olhos, de continentes diferentes, estavam fixos no próximo movimento. O que viria depois? Um esclarecimento? Uma colaboração bombástica? Ou apenas mais silêncio? Qualquer que fosse a resposta, uma verdade já estava gravada. Depois daquela declaração de Lisa, nada mais seria igual.